Olá, irmãos, tudo bem? Mais uma vez estamos, aqui para nosso estudo da Palavra de Deus. Vamos direto ao assunto? Hoje vamos ler o livro de Salmo, capítulo 4, para a nossa iniciação do nosso estudo. Que se você tiver sua Bíblia aí no momento, eu peço que você pegue sua Bíblia, dá uma pausa nesse vídeo, que esse vídeo é gravado. E vamos juntos, ler a palavra de Deus, que nos diz assim: Quando eu clamo, responde-me, ó Deus, da minha justiça. Tu me livraste da minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve minha oração. Filhos do homem, até quando convertereis minha glória em vergonha? Até quando amareis a vaidade e buscarei a mentira? Aqui a gente observa que Davi, pelas palavras de Davi, a gente percebe que Davi, ele não era, como que eu vou falar para vocês? Talvez vocês não estão preparados ainda, para este estudo, para essa fala que eu vou falar. Davi, ele veio como um serafim. Davi era um serafim. E ele veio proclamar, a palavra de Deus aos homens. Ele veio como homem, assim como Jesus veio. E nós temos aqui na Terra muitos serafins, humanos, com essa roupagem, humana. Talvez você fale assim, mas na Bíblia não fala isso. Mas nós somos, eu mesmo sou uma serafim. O ser que é serafim, ele é instruído por Deus. Ele tem capacidade de transmitir a palavra de Deus. E a gente observa, se você observar, Davi, Abraão também eram serafim, Daniel, todos esses homens, do passado que deixaram um legado bíblico, eles eram serafins. Aí você me pergunta, mas como a senhora pode dizer que esses homens, a senhora é uma serafim? Porque o Espírito já me disse. O Espírito Santo já me disse. E esta noite eu deitei e comecei a indagar, o meu próprio espírito. O anjo, que me auxilia, perguntei para ele como que era o meu grau de religiosidade diante de Deus. Era bom, mediano, eu nem falei ótimo, eu falei bom e mediano, porque ruim não é, é bom e mediano. Perguntei pro meu anjo da guarda. Ele falou que o meu grau de santidade diante de Deus é mediana. E aquilo, me tocou. Porque ele foi sincero comigo. Porque eu sei que ruim eu não sou e também ótima eu não sou. Então, por isso que eu coloquei esses dois, mediana ou bom. Aí eu perguntei o que eu preciso fazer para ser bom. Aí ele me deu uma resposta: você precisa de orar mais. Nós precisamos de orar mais. O mundo está como está por falta de oração.
Então eu estou aqui para passar essa mensagem para vocês. Nós precisamos orar mais, falar mais com Deus, esquecer o nosso mundo, né, material. Nós temos que interceder pelos outros, interceder pelos animais, interceder pela nossa política, pelos nossos familiares, interceder pelo nosso país. E realmente isso eu estou em dívida para com Deus nesse sentido. E creio que muitos estão em dívida com Deus nesse sentido. Às vezes nós oramos só para nós, pedimos misericórdia, pedimos ajuda. E eu entendi o que o anjo me disse, que eu sou mediana, eu preciso orar mais. Precisamos orar mais. Não só eu, mas você. Nós temos que amar o nosso próximo, obedecer o mandamento de Deus. Eu estou aqui na Terra com esse propósito, para transmitir a palavra de Deus aos outros. Quando Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho, Jesus ele estava se referindo a todos aqueles que andam na presença dele, todos aqueles que querem ser salvos. Nós não podemos, ele até deixou um provérbios, a gente não coloca lamparina debaixo da cama. A gente tem que colocar a lamparina no alto para ela iluminar todo. E às vezes nós não. E o que é a lamparina no ser espiritual? A lamparina é o nosso entendimento, é o nosso conhecimento da bondade e da misericórdia de Deus. E nós temos que transmitir esta bondade, essa misericórdia de Deus ao outro. Nós temos que orar, nós temos que falar, nós temos que... A nossa lamparina é o nosso eu, é o seu eu. E o seu eu, a sua voz, ela precisa ser alcançada pelos aqueles nossos irmãos que hoje estão em luto espiritual. Eu vou dizer em luto porque eles não estão na morte ainda, mas eles estão em luto espiritual. E nós temos que alcançar esses irmãos que estão em luto espiritual. Nós temos que orar por eles. Nós sabemos que o demônio, o diabo, ele conhece anos, meses. Ele conhece tudo. A única coisa que ele não tem poder é para destruir a nossa vida. Mas se nós permitirmos, se eu permitir, se você permitir ele destruir a sua vida, ele vai destruir. Aí você será entregue para ele. Por isso que muitos morrem. Porque você mesmo é que permite, você é dono da sua vida. Você tem controle. Quando você obedece à palavra de Deus, você controla a sua vida.
quando você obedece. Então, nesse caso, quando você obedece a palavra de Deus, você controla que o diabo não chegue perto de você. Não se aproxima de você. Aí ele não se aproxima. Mas no momento que você perde o controle espiritual da sua vida, o diabo é que toma conta. Quando você começa a fazer coisas agradando o diabo, aí é ele que vai controlar a sua vida. Muitas das vezes você já deparou com pessoas na rua, falando sozinho, brigando. Você olha assim, ele não está brigando com ninguém. Você olha assim, nossa, aquela pessoa é louca. Ela não está brigando, olha só, ela está brigando com quem que ela está brigando? Dá chute, dá tapa, conversa, xinga. Você já reparou isso? Muitas pessoas, essas pessoas já estão possessas. Ali não é briga entre aquela pessoa, ali é briga já de demônios. Porque os demônios, eles se brigam entre eles. Então ali já tem uma legião de demônios brigando entre eles. Já apoderaram daquele corpo. Não é que a pessoa é uma pessoa louca, mas a pessoa permitiu que os demônios viessem no corpo dela e agissem dessa forma. Então, quando você vê uma pessoa dessa forma, você tem que repreender os demônios que estão no corpo dela. E não xingar, bater, brigar, porque você não vai resolver. Porque você não está lidando com aquele ser humano. Você está lidando com uma legião de demônios que está no corpo dessa pessoa. Então, isso, nós temos que ter esse conhecimento da palavra de Deus. Jesus mesmo disse, quando a casa está vazia, chega uma legião de demônios. É uma legião. E também tem um versículo na Bíblia que fala, que o próprio Jesus disse que os nossos inimigos são maiores do que os fios de cabelo da nossa cabeça. São maiores no sentido de números de demônios. Uma legião de demônios não é 7 demônios. Uma legião de demônios é milhares de demônios que se apodera da pessoa. Aí ela age de qualquer forma. Tem muitas pessoas que você olha para ela, aparentemente ela ainda não está possessa, mas ela já está com algum demônio. Pela fala, pela expressão, pelo olhar, você já percebe. A pessoa que está andando na presença de Deus, ela imediatamente conhece. Até qualquer pessoa que está endemoniada, ela conhece. Pelo olhar, pela fala. Mesmo que aquela pessoa seja uma pessoa que tem uma fala, né, que tem um comportamento exemplar, que tem uma fala mansa, educada, inteligente, mas quando você que está cheio do Espírito Santo, você nota imediatamente que aquela pessoa tem um demônio. Por isso que nós temos que andar na presença de Deus, obedecer e conhecer o nosso Deus. E vamos continuar. E nós sabemos que Davi, ele, como eu falei para vocês no início, ele era um serafim. Ele veio transmitir a palavra de Deus. Tanto que você percebe nas passagens, né, na história de Davi, ele não era um ser humano. Ele era, vamos dizer, um híbrido. Metade, né? O espírito dele era um serafim, mas ele tinha um corpo humano.
Porque passar pelo que Davi passou e continuar com grande temor diante de Deus, principalmente na época dele, porque quem auxiliou Davi na estadia dele aqui na terra, quem foi o sacerdote que estava do lado de Davi, foi Samuel. E nós sabemos que Samuel foi um sacerdote que também cometeu erros. Samuel também era um serafim, mas só que ele foi um serafim, digamos assim, mais fraco, menos religioso, porque ele já foi instruído por Eli. E Eli, nós sabemos, quando você lê a Bíblia, conhece a história de Eli, Eli também não foi um sacerdote muito justo diante de Deus. Talvez você pergunte, mas por que eles não eram tão justos diante de Deus? Porque houve uma ruptura, né? Um distanciamento, porque o povo já começaram, quando Deus tirou o povo do Egito, o povo voltaram, né? Quando estava com Moisés, Moisés veio, né, trazendo esse povo com duras e severas leis, só que alguns não obedeceram. Então, quando Moisés morreu, que ficou no comando de Josué, aí foi passando para outros, e nisso essa transmissão de leis que foram, né, passando um para o outro, foram se perdendo o valor. Por isso que quando chegou já em Eli, Eli já não tinha tanta espiritualidade quanto Moisés passou para nós obedecermos. Tanto que os pergaminhos, né, não tinham uma Bíblia, né, registrada, não tinha uma Bíblia, né, para que você pudesse ler como nós temos. Então era um pouco assim mais complicado para eles obedecerem severamente, né, a palavra de Deus. Isso, e eles não eram, né, um serafim, porque o serafim, ele, quando a pessoa nasce serafim, ela já tem aquele intuito automático de obedecer às leis de Deus, como Jesus Cristo, como muitos nós temos aí serafins na face da terra. Tem muitos serafins hoje na face da terra. Então, esses serafins, eles obedecem à palavra de Deus. Não tem, né, alguma questão que eles têm dúvida. Eles sabem o que devem obedecer. Eles têm conhecimento da palavra de Deus. Então, eles obedecem. E a gente observa que ele não era um serafim. Samuel, ele também não era serafim. Samuel não era serafim. Por isso que eles, né, não tinham muito conhecimento. Agora, Davi era um serafim. Davi era um serafim. E para você ter uma noção, Abraão era serafim. Davi era um serafim. E muitos outros, né? Jesus também, que ele era filho de Deus. Então, irmãos, a gente observa quem é e quem não é. Pelo comportamento daquela pessoa, pelo agir daquela pessoa, a gente percebe que aquela pessoa é um serafim. Ele tem mais
habilidade com as coisas religiosas, com as coisas de Deus. Ele consegue, né, decifrar, ele consegue compreender. Então é muito perigoso você pegar qualquer estudo bíblico, né, para você fazer um estudo bíblico, qualquer livros, né, para você fazer um estudo bíblico, que muitos pode ter, já muitos, né, você percebe, nós temos no nosso país a religião cristã, a religião católica, né, e as espíritas. E você observa que no próprio espiritismo tem várias, como dizer, religiões no espiritismo, cada um com um nome diferente, cada um segue, né, uma doutrina diferente. A mesma coisa com o cristianismo. O cristianismo temos milhares, né, de religiões no cristianismo, mas ali cada um abraça um conceito de religiosidade, de religião, diferente uma das outras. Não abraça, né? Não tem aquela mesma sintonia. Eles, como falo, eles adoram, né? Proclamam, né, o mesmo Deus. Você vê que até na Umbanda, né, também proclama Deus, Jesus Cristo, mas de formas diferentes, totalmente diferentes. Então, por que aí você me pergunta por que temos isso no nosso meio? É porque tem muitos pregadores que não é serafim. Tem muitos pastores que não é serafim. Tem muitos líderes religiosos que não é serafim. Aí eles interpretam a Bíblia conforme a vontade deles e não dentro do patamar religioso cristão que vem de Deus, da fonte, né, que vem de Deus. Eu sempre falo para vocês, é muito perigoso você pegar a Bíblia e ler versículos aleatórios. Isso é muito perigoso. É muito perigoso porque você vai juntar coisas que não tem nada a ver. Então isso é muito perigoso. Por isso que tem que ter um estudo minucioso. Por isso que eu estou aqui com vocês estudando a Bíblia, um estudo minucioso para que você venha compreender. Então temos, né, muitas divergências religiosas no nosso país, no mundo afora, né? Você vê que os judeus, eles não acreditam em Jesus Cristo, eles acreditam nos profetas, mas eles não acreditam em Jesus Cristo. Aí você vai questionar com um judeu isso? Como que você vai questionar com um judeu? Porque ele já tem aquela formação, né? Desde criança já formou, já estudou para aquilo ali. E isso vai passando de geração para geração, e isso que é o perigo. Por isso que nós temos, por isso você vai lá em Apocalipse, né? Lá em Apocalipse fala das 7 igrejas, né? A igreja de Éfeso, de Esmirna, né? De Filadélfia, então de Laodiceia. Então ali tem muitas igrejas, né? E cada igreja ali, Deus, ele condena algo, né? Para que eles venham se consertar. Porque eles não estão no alinhamento espiritual de Deus. Eles ainda não estão no alinhamento espiritual de Deus. Então vamos continuar. Então a gente já expliquei essa parte para vocês. E aqui ele fala: Filhos do homem, até quando convertereis minha glória em vergonha? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Aqui essa fala de Davi, você observa que é algo espiritual que está falando. Não é Davi homem. Porque ele mesmo indaga, filhos do homem. Você está entendendo? Está vendo? Filhos do homem. Aí você observa, não, essa fala não é de um homem para um homem. Que não ele poderia falar assim, meus irmãos, até quando convertereis? Né? Aí você observa que essa fala aqui não é uma fala humana. Sabeis, pois, que o Senhor separou para si o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu clamar por ele. Irai-vos e não pequeis, consultai vosso coração quando estiverdes em vosso leito e calai-vos.
é o que eu sempre falo. Quando nós estamos, né, não é de você deitar, orar e deitar e você tem que consultar Deus. Você tem que conversar com o seu anjo da guarda e deixar que o anjo da guarda vai te auxiliar, que ele auxilia você. Oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. O que Deus está falando? Oferecei sacrifício de justiça. O que é um sacrifício de justiça? Talvez você não sabe, você pensa que orar, jejumar é um sacrifício. Sacrifício é você ajudar o próximo. É você tirar algo de você e ajudar alguém. Que você está fazendo um sacrifício. Tirando algo de você para dar para o outro. Isso é um sacrifício de justiça, de piedade, de misericórdia. E Deus, ele fala, já através de Davi, ele já estava falando isso. Oferecereis sacrifício de justiça. É quando você anda na presença de Deus. Não adianta você ir na igreja, orar, todo domingo tá lá na igreja pedindo perdão, orando. Aí chega durante a semana toda que entra, você nem pega a Bíblia, nem fala com Deus. Você não oferece. Aí as coisas não estão legal para você e você culpa Deus. Tem esses dias, foi essa semana que eu estava assistindo um podcast de uns dois irmãos, eles são ateus. Então eles estavam indagando por que Deus, né, permite tanta maldade, né, com os animais, tanta maldade com os próprios filhos dele. Por que Deus permite tudo isso? Que ele não acredita, ele coloca Deus como um Deus derrotado. Ele estava comentando que ele estava assim, ele se indagava, né, que Deus, ele fez o dilúvio, né, e para consertar o mundo, mas o mundo não foi consertado. Sodoma e Gomorra, ele destruiu Sodoma e Gomorra para consertar, mas não foi consertado. Ele fez, né, fez várias coisas e não foram, né? Até hoje a maldade ainda ela prevalece. Só que se eu tivesse, né, naquele questionamento ali junto com ele, eu iria dizer para ele: tudo isso que acontece não é Deus, não é culpa de Deus. Primeiro nós temos que conhecer Deus. Porque filhos desobedientes, quando você tem um filho, seu filho sai de casa e vai para a rua. Dentro de casa você educa, faz tudo com ele. Mas quando ele está lá no mundo, você não sabe o que ele está fazendo. Aí ele desobedece às suas leis. Ele te desobedece. Você é culpado? Claro que não. Você diz para ele: olha, meu filho, faça isso, isso, isso. Se você não fizer, você será castigado. Aí o seu filho não faz. Então é isso. As pessoas não... Primeiro, para você indagar, fazer umas perguntas dessa: por que Deus fez o dilúvio? Deus é um Deus fracassado porque ele destruiu o mundo, mas não adiantou nada. Aí ele pegou, se arrependeu. Porque o homem, o ser humano, ele está no habitat de Satanás. E uma fraqueza humana, o diabo entra. Mau pensamento. Porque os nossos olhos, nós temos olhos. Nossos olhos, nós pecamos até no olhar para alguma coisa. Se você está olhando algo com malícia, com intento, com mau pensamento, você está pecando. Então, o ser humano é culpado de tudo isso. Não culpo Deus. Não é Deus. Mas é o próprio ser humano, que o ser humano não teve cuidado. É a mesma coisa, você pega o seu carro, bebe, sabe que não pode beber.
mas pega o seu carro, enche a cara, né, de pinga, de drogas e tudo, e vai dirigir. Ali você vai ser acidentado, vai matar alguém. Agora, quem é o culpado é Deus? De você fazer todas essas atrocidades? Claro que não. Não é Deus. Mas é o próprio você. Porque Deus fala, não faça isso. As leis dos homens falam, não pode beber. Se beber, não dirige. Mas você vai beber e vai querer ser o super-homem. E você será castigado. Agora imagina, você é castigado pela lei dos homens. Agora imagina pela lei de Deus. Pela lei de Deus. Então quem é o culpado? É Deus que errou? É Deus que foi um fracassado? É muita ironia, é muita tolice uma pessoa dizer isso. Ela quer culpar os erros dela em Deus. Deus disse, não faça. Se ela faz, como que ela quer culpar, né, os erros dela? Deus me permitiu que eu fizesse. Permitiu não, ele disse para você, não faça. Os 10 mandamentos, se você pegar os 10 mandamentos, nem sei se você conhece os 10 mandamentos, tem muitos cristãos que não conhecem os 10 mandamentos. Ali tudo tem um não. Não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Ali está cheio de não, de obediência. E você continuar, fazer uma leitura bíblica, do começo ao fim, você vai observar que as leis de Deus não é só os 10 mandamentos. As leis de Deus são milhares. Milhares de leis que Deus nos coloca, nos impõe para não fazermos. Aí nós não temos esse conhecimento espiritual e começamos a falar. Você peca até de falar essas coisas, né? Então você que é ateu, que duvida, né, de Deus, por que Deus acontece isso, por que isso? Por causa da desobediência humana. Porque nós temos controle, Deus nos deu esse controle do nosso espírito. Se você não controlar o seu espírito, o seu corpo, se você não tem controle, é igual uma casa. Se você não tiver controle da sua casa, ela é destruída. No controle no sentido de família até, que eu estou dizendo. Se você é uma mãe que deixa o seu filho fazer qualquer coisa, deixa seu marido fazer qualquer coisa com seus filhos, ou você que é mãe faz qualquer coisa com seus filhos. Eu já estou colocando isso no lado da prostituição, no lado das drogas, no lado da maldade. Se você permite fazer tudo isso, você quer o quê? Que seu filho seja um santo? A culpada? Né? Então nós temos que observar essas coisas. Aí é que ele fala, oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Muitos são os que dizem, quem nos mostrará o bem? Que a luz da tua face brilhe sobre nós, Senhor. Quem nos mostrará o bem? Você observa que quando todo ser humano, eu digo todos, todo ser humano que adoece, o primeiro pensamento dele, eu vou morrer. O primeiro pensamento dele, eu vou morrer. E o segundo, ele vai pedir misericórdia de Deus. Porque a Bíblia diz que todo joelho se prostrará diante de Deus. Isso é automático. Pode ser até aquela pessoa que é totalmente ateu. Mas no momento do perigo, digamos assim, ele lembra de Deus. Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele flui sobre a terra, nos seres humanos.
Puseste mais alegria em meu coração do que no tempo em que se multiplicaram o grão e o vinho. Em paz eu pude dormir, deitar e dormir, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Aqui Davi, ele fez essa leitura, né? Ele escreveu esse salmo. E a gente observa que esse salmo é um salmo de mistura. Ali tem uma mistura espiritual e uma mistura humana. Até nisso você tem que entender. Quando você lê a Bíblia, você fala, não, essa parte aqui não foi humana. Essa parte aqui foi um ser divino que instruiu Davi a falar, a escrever. Por isso que eu falo para vocês, ele era um serafim. Agora vamos ler agora, continuar com a nossa leitura lá em 1 Reis, né? Continuamos. Hoje nós iremos ler. Então hoje, gente, nós lemos o Salmo 4, como eu falei para vocês, que nós estamos nessa leitura. E agora nós vamos ler o 1 Reis 6, o versículo 6, né? Do nosso estudo da palavra de Deus. Ele tem 38 versículos. Irmãos, vocês vão ouvir um barulhinho que eu tô com... O pessoal aqui tá com obra aqui no meu prédio. E eles estão fazendo essa obra que já era para ter terminado, mas até hoje não terminou. Mas então vamos lá, a construção do templo. E no ano 480, depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão sobre Israel, agora vocês observam o que eu estava falando com vocês. Davi, ele era da idade, olha só, 480 anos. Então vamos dizer que Davi era da idade de 400 anos depois que o Israel saiu do Egito. Agora imagina 400 anos. Irmãos, 400 anos é muito ano. Então, já tinha sim se perdido muitos dos ensinamentos de Moisés, principalmente porque Moisés até ele, né, fez de tudo para que o povo viesse, né, continuasse com esse legado, né, pregando a palavra. Mas a gente observa que não foi assim. Quando Moisés ele deixou escrito, né, que era para o povo, para os pais, conversarem com seus filhos, ensinarem os seus filhos em casa a palavra de Deus, aqueles mandamentos de Deus, que era para os pais ensinarem, para que outras gerações viessem também a aprender de boca a boca. Mas só que não ocorreu isso, né? O povo foi rebelde. Por isso que eu falo para vocês, Deus, ele é um Deus misericordioso, ele é um Deus bondoso, ele deixou tudo escrito para nós, mas a desobediência humana, ela transgride os ensinamentos de Deus. Então tem muitos escritos que nós temos que analisar. Até na Bíblia mesmo, tem muitos escritos que nós temos que parar para pensar. O livro de Paulo mesmo, eu já observei o livro de Paulo. Quando você lê o livro de Paulo, você tem que analisar por que Paulo estava falando aquilo. Aquilo era legal? Você está entendendo? Aquela mensagem que Paulo estava falando, pregando, por que ele estava pregando? Então a gente tem muitas palavras de Paulo que você questiona. Tanto Paulo mesmo, ele falava, irmãos, eu não falo do Espírito Santo, eu estou falando de mim mesmo. Ele chama a atenção de você. Eu acho isso muito válido, muito bonito da parte de Paulo quando ele fala isso, né? Eu não falo de mim mesmo, mas eu falo, né? Eu não falo do Espírito Santo, induzido pelo Espírito Santo, eu estou falando de mim mesmo. Tem muitas passagens dele que ele fala assim, e a gente percebe que em muitas passagens dele, ele, né,
como diz o outro, escorregou em algumas coisas, mas talvez para nós aqui hoje era assim escorregadio, né? É escorregadio, mas para a época dele, talvez ele precisava, né, falar aquilo para que as pessoas, porque as pessoas já estavam atoladas, né, no catolicismo, né, que nessa época já estava, quem estava comandando mais já era mais o lado, né, dos fariseus. Então os fariseus, eles já tinham, né, colocado uma doutrina, né, para o povo. Então a gente observa, a gente tem que tomar muito cuidado. Então aqui a gente observa que, olha só, e no ano 480, depois que os israelitas saíram do Egito, ou seja, depois que Deus mandou, né, as leis para os homens, né, obedecerem. No 4º ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, que é o 2º mês, que é o mês de fevereiro para nós, ele começou a construir a casa do Senhor. A casa que o rei Salomão construiu ao Senhor tinha 60 covados de comprimento. O que é 60 covados? Eu fiz um estudo, cada covado era 50 centímetros. Então, 1 metro, covados de homem, né, que fala na Bíblia. Covados pega a quina aqui, né, do cotovelo e vai até a ponta desse dedão aqui, que dá 50 centímetros. Então, aí você pode olhar. Então, eu tinha 60 covados de comprimento. Então, vamos dizer que tinha 30 metros de comprimento. 20 covados de largura, ou seja, 10 covados de largura. E 30 covados de altura, ou seja, 15 metros de altura, que era o templo. E o pórtico diante do templo era de 20 covados de comprimento. Então, era de 10 metros de comprimento. E a largura da casa é de 10 covados de largura diante da casa. E fez janelas com carabóias estreitas e construiu câmeras ao redor das paredes da casa, tanto ao templo principal como no santuário. E fez câmaras laterais ao redor. A câmara de baixo era de 5 covados de largura, e a do meio 6 covados de largura, e a terceira 7 covados de largura. E do lado de fora da casa, ao redor, fez colunas de reforço para que as vigas não se apoiassem nas paredes da casa. Edificava-se casa com pedras lavradas na pedreira, de maneira que nem machado, nem martelo, nem nenhum instrumento de ferro era ouvido no templo durante a construção. Olha só que maravilha! Construíram todo o templo sem aquela batição, pá, 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 como eu estou ouvindo agora. Eles construíram um templo. Olha aqui, não tinha machado, não tinha martelo e nem instrumento de ferro era ouvido no templo durante a construção. Isso era o quê? Olha a sabedoria que Salomão tinha. Hoje, para você fazer qualquer obra, a primeira coisa que você vai fazer é pegar um martelo para bater alguma coisa. Você vai precisar de martelo, né? Pá, pá, pá. E não houve nenhum instrumento, nenhum barulho. A porta do andar inferior ficava do lado do sul do templo e pelas escadas subia ao andar do meio, e deste ao terceiro. E construiu a casa e a cobriu com traves e pranchas em cedro. E também edificou as câmaras ao longo de toda a casa e 5 covados de altura, que estavam ligados ao templo com madeiras de cedro. E veio a palavra de Deus a Salomão e disse: Esta casa que tu constróis, se andares nas minhas leis e cumprires minhas instruções e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei minhas palavras contigo, aquelas que falei a Davi teu pai. Observa que aqui Deus chama a atenção. Olha só o que ele diz para Salomão. Salomão, você está construindo essa casa.
Mas se você guardarem a minha lei, as minhas instruções, por isso que eu falo para vocês, os 10 mandamentos não é o que nós devemos obedecer. Não é só os 10 mandamentos que devemos obedecer. Mas ele diz, as minhas leis, as minhas instruções. Quando eu falo para você que os mandamentos de Deus, as leis de Deus, elas são milhares. Elas são muitas. Muitas, não é só os 10 mandamentos. Talvez você fale, eu obedeço os 10 mandamentos, não matarás. Não, ali está um pouquinho. Ali é um resuminho. E quando a gente vai lá no Novo Testamento, quando Jesus disse, né, sobre os mandamentos, que ele falou, você tem que obedecer 2 mandamentos. O quê? Adorar a Deus sobre todas as coisas. O que é adorar a Deus sobre todas as coisas? É você obedecer todas as leis dele. Todos os mandamentos. Todas as instruções que ele passou. Amar o próximo como a ti mesmo. O que é amar o próximo como a ti mesmo? Jamais querer fazer mal ou desejar mal para alguém. Porque você está amando aquela pessoa como você mesmo. Tudo que você deseja para você, você tem que desejar para o outro. Todo bem que você quer, você tem que desejar ao próximo. Aí vem aquelas pessoas que não têm conhecimento, não têm um estudo da palavra, vem dizer que Deus é ruim. Agora eu falo para você, se você não obedece ele, quem é ele? Ele é o Todo-Poderoso. E se você não obedece ele, quem é o culpado? Quem é o culpado da sua vida estar uma desgraça? Quem é o culpado de você estar cheio de doença? Quem é o culpado? É Deus que trouxe um monte de doença para você? Mas lá em Deuteronômio 26 fala das bênçãos e das maldições. E lá fala, se você não cumprir todos os mandamentos, todas as leis, todos os decretos, todas as minhas instruções, todas as pragas da face da terra cairão sobre ti. Nós fomos avisados. É a mesma coisa eu falar para você hoje. Vai lá pro Israel. Lá tá cheio de bomba. Se você for para lá, você vai morrer. Aí você é teimoso. Ah, não, eu vou porque eu quero passear, eu quero fazer. Aí chega lá, eles te prendem, eles te matam, eles te roubam. Você sai de lá todo sem braço, sem perna. Aí quem é o culpado? Ah, é Deus, por que Deus permitiu que eu fosse para lá? Não é assim? Quer culpar Deus? Você está vendo que lá está uma guerra. E você vai. É a mesma coisa. Deus, ele deixou as leis dele. Deixou os decretos para nós cumprirmos, obedecermos. Tem uma palavra, né, que ele deixou escrito, obediência. A obediência é melhor que sacrifício. Para Deus, ele quer que você obedece. Não adianta você fazer milhares e milhares de sacrifício se você não obedece. Ah, todo ano eu vou fazer isso, isso, isso. Você pode dar sua casa, todos os seus bens para instituição de caridade, para tudo.
Mas se você não obedece, você não é um filho obediente, para Deus nada vale. Não é com seus sacrifícios que você faz que você vai herdar o reino de Deus. Igual tem muitos pastores que teve até uma época aí, né, que tava uma polêmica, muita gente até falando que estava vendendo, né, um pedacinho do céu. Quem é o ser humano para vender um pedaço do céu? Pior que tinha pessoas acreditando. Eu mesmo ouvi umas pessoas dizendo: eu comprei, o pastor me vendeu, eu comprei por tanto. Um pedacinho do céu? Aonde que é esse céu? Deve que ele pegou, né, comprou uma fazenda e dividiu lá e colocou um pedaço do céu. Ou colocou o nome da fazenda de céu, né, para enganar os irmãos. Aí tem aqueles, né, que tá com as lamparinas debaixo da cama, que cai, ainda quer culpar Deus. Por que Deus só permitiu tal coisa? Jesus. Jesus é misericordioso, né, irmãos? Para ele aguentar tudo isso, toda essa fala humana. Aí ele fala aqui, né? Aí ele já deu, né? Deus já passou instrução para Salomão, dizendo: esta casa que tu constróis, se andares nas minhas leis, e guardares minhas instruções, e guardares meus mandamentos, andando neles, confirmarei minhas palavras contigo. Aquelas palavras que falei a Davi teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não deixarei meu povo, Israel. E Salomão construiu a casa e acabou, e cobriu as paredes internas da casa com tábuas de cedro, desde o chão da casa até o teto. Cobriu a casa com madeira por dentro e cobriu o chão da casa com tábuas de ciprestes. E construiu mais de 20 covados e dividiu a casa com tábuas de cedro no chão até as paredes, e construiu o interior da casa para o oráculo e para o santo dos santos. A casa, isto é, o templo anterior, tinha 40 covados. O cedro da casa por dentro era entalhado com botões e flores abertas. Tudo era cedro, não aparecia pedra. Na parte interior da casa se preparou para pôr ali a arca da aliança do Senhor. E o oráculo do interior era de 20 covados de comprimento, e 20 covados de largura, e 20 covados de altura, e cobriu de ouro puro, e cobriu o altar com cedro. E Salomão revestiu a casa por dentro e estendeu com cadeias de ouro na frente dos santos e o revestiu de ouro. E toda a casa era inteiramente coberta de ouro. Toda a casa e todo o altar que estava diante do Santo dos Santos cobriu de ouro. E fez nos Santos dos Santos 2 querubins com madeiras de oliveiras, e sua altura era de 10 covados. A asa do primeiro era de 5 covados, e a asa do segundo querubim era de 5 covados. Havia 10 covados desde a extremidade de uma asa até a extremidade da outra, e o segundo querubim era de 10 covados, um tamanho e uma só forma para os 2 querubins. A altura do primeiro querubim era de 10 covados, e assim também o segundo querubim. E pôs os querubins no interior da casa com as asas dos querubins estendidas, e a asa de um tocava numa parede, e a asa do outro tocava na outra parede, e as asas do templo da casa tocavam uma na outra. E cobriu os querubins de ouro. Aí talvez aqui você para pensar. Deus diz para não adorar imagens, esculturas, né? E por que fez, né, as imagens de querubins? Mas ali ele fez os querubins de uma proteção, não era para ninguém adorar aqueles querubins.
aquilo era o querubim ali, irmãos, eles estavam significando o Espírito Santo que estava protegendo a arca da aliança. E o chão da casa cobriu de ouro por dentro e por fora. E a entrada dos Santos fez portas com madeiras de oliveira. A fachada principal formava com as ombreiras a quinta parte. E fez 2 portas de madeiras de oliveiras e a entalhou com querubins sobre elas, de palmeiras e de flores abertas, e cobriu de ouro os querubins e as palmeiras. E assim fez na porta do templo um umbral de madeiras de oliveiras que eram da 4ª parede, e as 2 portas de madeira de cipreste, e as 2 folhas de uma porta se dobravam, e 2 folhas entalhadas, segundo a porta eram dobradiças. E entalhou querubins, palmeiras e flores abertas, e os cobriu de ouro, alisou e lavrou. E construiu o pátio interior de 3 filas de pedras lavradas em ordes de vigas de cedro. E no 4º ano se estabeleceu a casa do Senhor, no mês de Zive. E no 11º ano, no mês de Bu, no 8º mês, se acabou a casa e todas suas dependências e com tudo o que lhe convia, e construíram durante 7 anos. A casa foi construída, né, durante 7 anos foi construída a casa, né, de Deus, né, para colocar a Arca da Aliança. A gente observa que Deus instruiu Salomão a fazer esta obra. E Deus proveu, né, para Salomão todo o material que ele viria, né, a gastar para fazer esta obra, esse templo, né, do Senhor. Para você ter uma ideia como que Deus, né, ele estava presente no povo de Israel. Como que Deus, ele iluminou Salomão, deu a Salomão muita sabedoria, muita riqueza, muito poder. Salomão era um homem que ele teve poder sobre todas as nações na era dele. Ele foi um homem tranquilo, não teve muitas guerras na época dele. Ele era muito sábio, Salomão. E nós sabemos que ele, né, tinha tanta sabedoria, Deus deu a ele tanta sabedoria, que ele governou, né, Israel por muitos anos. E muitas das sabedorias de Salomão que ele deixou, o seu legado, que ele passou, né, muitas coisas que ele passou e deixou os seus escritos, né. Ele também foi um homem que escreveu muitos provérbios e deixou esse legado para nós. Para você ter uma ideia, esse era o homem a quem Deus honra, né? Quando Deus fazemos a vontade dele, ele honra aquele que faz a vontade dele. Terminamos aqui o capítulo 6 do livro de Reis. Que Deus continue nos iluminando a sermos criaturas melhores a cada dia diante de Deus. Eu convido você a se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito, a compartilhar esta mensagem para que outras pessoas, né, venham ter conhecimento de quem é o nosso Deus, quais são as leis que Deus nos ordena para obedecermos, para que nós possamos, né, continuar a sermos servos obedientes e não cheios de falácias, né, como muitos por aí falam. Que Deus esteja com todos nós a cada minuto de nossas vidas aqui. Que você seja uma pessoa abençoada
por Deus, você e toda a sua família. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.